Vamos ler hoje, está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 35. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Às vezes tem um fato que a gente quase não pensa, nós pensamos bem pouco, que é sobre a família de Jesus. Seus irmãos, suas irmãs. Mas será que era a família de Jesus? Já para eu pensar um pouco? Com certeza. Era como uma família comum. Jesus cresceu no meio de irmãos e irmãs. E quem tem irmão e irmã sabe que a convivência não é tão fácil. Porque na fase da infância e adolescência, conviver com irmãos é um grande desafio. Irmãos brigam, irmãos implicam um ao outro, irmãos aprontam um com o outro. Mas, com certeza, os irmãos de Jesus aprontavam com ele. Mas o que deixa mais curioso a respeito disso, ou mais glorioso essa história, é saber que Jesus não pecou contra os seus irmãos. Nós, sim, quando o irmão irrita a gente, quando nos provoca, a gente sempre tenta revidar. Pelo menos meu relacionamento com meu irmão era desse jeito, na nossa infância, nossa adolescência. Mas Jesus não pecou em relação à sua família. Então, a gente tem que entender que apesar de Jesus ser perfeito, a família dele não era perfeita. O contexto desse texto de Marcos aqui vai deixar isso muito claro. Às vezes, os irmãos não estavam entendendo o ministério de Jesus. A gente vai entender que, por exemplo, Tiago, que é irmão de Jesus, foi crer que ele de fato era o Messias só depois que Cristo havia ressuscitado. Então não é porque fazia parte da família de Jesus que o via como Salvador. Embora a relação de Jesus com sua família, com certeza, era uma relação amável, ele nunca permitiu que a sua família o distraísse das coisas que ele sabia que seu Pai Celestial queria que ele fizesse. Na sociedade grego-romana, na sociedade judaica do primeiro século, era a família de uma pessoa que determinava a sua identidade, a sua posição social, o modo como ela deveria se comportar. Mas o ensino de Jesus aqui, ele modifica radicalmente esse costume. Ele vai priorizar a participação no reino de Deus. O que vai determinar quem você é não é a sua família, mas o fato de você pertencer ao reino de Deus ou não. A resposta que Jesus dá aqui à sua família, que num contexto ele estava ensinando, ele estava ministrando e ele estava cercado de pessoas e a família dele chega e alguém avisa, ó, Jesus, a sua família está lá fora, a sua mãe, seus irmãos estão te procurando. E aí ele fala, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E aí ele olha para aqueles que estão à sua volta e diz, eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E dá a ideia, então, do que vai formar a família. Fato é aqueles que têm comunhão com Cristo Jesus. Não dependia de relacionamento de sangue ou raça, mas dependia da fé. O relacionamento correto com Jesus ia ser por meio da fé. Por isso que Agostinho tem uma frase muito interessante, refletindo sobre Maria. Ele diz o seguinte, Maria é mais bem-aventurada em receber a fé de Cristo do que conceber a carne de Cristo. Para aquele que disse, bem-aventurado o ventre que te gerou, ele mesmo respondeu, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, o que Agostinho estava querendo mostrar é que, para Maria, que de fato unia ela a Cristo, a Jesus, não era simplesmente o fato dela ser a mãe dele, que é extremamente relevante, mas o que uniria ela a Cristo, de fato, seria a fé nele como Salvador. A família, então, de Jesus, ou a casa de Jesus, é a casa do Pai Celestial. Sem esse Pai, não há irmãos.
sem que se faça a sua vontade, não há uma comunhão verdadeira com o Senhor. Entretanto, para fazermos parte dessa família, precisamos ter Jesus como centro de nossas vidas. Por isso que ele vai dizer, aquele que fizer a vontade de Deus, esse faz parte da família. E no Novo Testamento, fazer a vontade de Deus tornou-se símbolo de ser cristão. Porque reconhecer a vontade de Deus é um absurdo para quem não quer Deus, não quer o Filho de Deus. Por mais que conheça a Bíblia, por mais que conheça a palavra e seja fervoroso pela palavra, sem o Filho, sem Cristo, você não tem como participar da família de Deus. A ideia que alguns dizem, todo mundo é filho de Deus. Na perspectiva de Cristo, não. Na perspectiva da palavra, não. São filhos aqueles que reconhecem o Filho como Salvador. E aqueles que, em Ele como Salvador, se entregam a Ele, dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Então fica evidente aqui que pelo fato que aqueles que o Senhor honrou não tinham de maneira nenhuma alcançado o ápice da perfeição espiritual. Quando ele fala para essas pessoas, olha, ele não está dizendo assim, vocês são perfeitos, vocês aqui são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, porque vocês têm obedecido perfeitamente ao Pai Celestial. É claro que não. Porque ninguém é capaz de fazer a vontade de Deus, a não ser que opere em nós o poder e a graça soberana do Criador. E é um grande conforto, então, para nós, verdadeiros cristãos, que é por causa dessa graça é que nós podemos fazer a vontade do Pai. E um outro grande conforto que a gente tem aqui nesse texto é que nós somos mais queridos por Cristo do que você é querido pela sua mãe, pelo seu irmão ou pela sua irmã. Às vezes a gente escuta aí, né, uma frase assim, mais ou menos na época do Dia das Mães. Não há amor maior do que o amor de mãe. E aqui Jesus deixa muito claro que há. O amor do próprio Cristo, o amor do próprio Deus é muito maior. Porque o próprio Senhor vai dizer que é difícil uma mãe abandonar o filho. Mas há a possibilidade da mãe abandonar o filho. Mas o Senhor não abandona os seus filhos. Então Jesus aqui mostra a sua prioridade ministerial, apontando para aqueles que o ouviam. Independente das suas origens, das suas histórias, da sua posição social, financeira ou educacional, Jesus considerou como família aqueles que davam atenção a ele e queriam ouvir os seus ensinamentos. E você se encaixa nessa definição de pertencer à família de Jesus? Você ouve a voz do seu mestre e obedece ao mandamento de Deus, à vontade de Deus? Quero concluir com algumas aplicações aqui. A família de sangue é extremamente importante, é um presente de Deus para nossas vidas. Mas cuidado, a sua família não é tudo na sua vida. O seu esposo, a sua esposa, os seus pais, seus filhos, seja quem for, eles não são a essência da sua vida, eles não são a essência do seu viver. Eles não definem quem você é. Quem define o que você é o fato de você pertencer ao Senhor ou não. Então, valorize a sua casa, valorize seus familiares. Jesus não está falando que não é para valorizar, não é isso. Mas a sua família não está em primeiro lugar na sua vida. E infelizmente, muitas vezes nós colocamos a família como se fosse a coisa mais importante dessa existência. Segundo, não é porque você cresceu em um lar cristão que você seja um cristão. Não é porque os irmãos de Jesus cresceram com Jesus que eles tinham Jesus em sua vida. Não é porque você cresce ao lado de cristãos é que você se tornou um cristão. É necessário reconhecer, conhecer a Cristo e fazer a vontade dele. Então, olhe para a sua vida nesse sentido. De fato, você está seguindo a Jesus ou você está seguindo a sua família que segue a Jesus? E aqueles que têm filhos, cuidado com isso também. Não ache porque o seu filho nasceu num lar cristão, de fato ele está seguindo a Jesus. Você tem que apresentar Jesus para o seu filho.
Não é por causa que você é um crente há muito tempo na igreja, você é um líder da igreja, que o seu filho está seguindo a Jesus também. Ele pode estar seguindo a você, mas não a Jesus. Tomemos muito cuidado com isso. Fiquem na paz e até mais.